O Flamengo ontem fez a sua estreia na fase de grupos da Libertadores 2025. O Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1-0 jogando no estádio Pueblo Nuevo na cidade de San Cristóbal, na Venezuela. No outro jogo do grupo, Central Córdoba da Argentina e LDU do Equador empataram em 0-0. Com isso, o Flamengo já sai na primeira rodada como líder. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, esse é o novo canal Flamengo Novel e você é mais do que bem-vindo. Nesse vídeo eu quero trazer as estatísticas da partida de ontem, da partida muito ruim do Flamengo com o Deportivo Táchira. E vou fazer essa análise junto com vocês para a gente entender o que foi a partida do Flamengo e aquilo. Vencemos, mas não foi como a gente gostaria. Então, já chega aqui no canal, se inscreve se você ainda não for inscrito. E se você for inscrito do canal antigo que acabou, você não tá vendo errado, esse é um canal novo, então acredita na gente novamente, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, hypa o vídeo, compartilha e vem com a gente, porque ó, aqui a gente fala a verdade, respeita você e trata você com todo carinho. Então vamos ao que interessa, porque ontem o Flamengo estreou na Libertadores da América de 2025 na fase de grupos, vencendo o Deportivo Táchira, jogando na Argentina por 1-0. E essa partida foi muito fraca do Flamengo. O Flamengo que há duas edições não vencia na Libertadores fora de casa. A última vitória tinha sido 4-0 frente ao Vélez Sarsfield na edição de 2022, na fase semifinal, dentro da Argentina. E em 2023, com o Tite, 2024, com o Tite não, com o Sampaoli, né? Em 2023, com o Sampaoli, / Tite, sei lá, não vou lembrar aqui de cabeça. 2024, com o Tite, aí sim, o Flamengo não venceu na Libertadores fora de casa. E com o Felipe Luiz, apesar de jogar mal, vencemos uma equipe quase amadora, uma equipe semi-profissional. Na boa, é uma equipe profissional? Ok, mas o nível não é de profissional, com todo respeito ao futebol venezuelano e ao Deportivo Táchira. No primeiro tempo, o Flamengo perdeu algumas chances, o Táchira só deu 2 chutes de fora da área, ambos para fora, e não assustou o Flamengo em nenhum momento. Tanto que o Táchira só passa a ter um escanteio a seu favor no segundo tempo. Teve alguns escanteios ali, eu vou trazendo as estatísticas para vocês. Mas eu vi o Flamengo ontem burocrático, apático, mal montado, mal organizado, mal distribuído, e o Felipe Luiz tem que parar com a teimosia, galera. A teimosia do Felipe Luiz de montar o time no 4-2-4, além de desbalancear o meio-campo, porque tinha para cada um do Flamengo, tinham 3 atletas do Deportivo Táchira, que jogou no 3-6-1, o De La Cruz estava muito sobrecarregado com a função de marcar, de pegar a saída de bola e de armar as jogadas. Além do que o Flamengo estava mal distribuído, nós tínhamos o Luiz Araújo, ponta direita, jogando no meio-campo, o Michael, o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha, 3 pontas esquerdas. Mas a distribuição deles foi a seguinte: o Cebolinha atuou na sua função de origem, o Michael foi deslocado para a ponta direita, aonde eu não gosto de vê-lo atuar, e o Bruno Henrique quebrou um galho de centroavante, visto que o Gonçalo Plata não estava à disposição. Ontem jogamos, além do Danilo e do Arrascaeta, que já estão fora há um tempinho, jogamos desfalcados do Wesley e do Gonçalo Plata com quadro viral, e do Gerson, que foi preservado para essa partida. Gerson vai estar de volta na partida com o Vitória, que é a próxima partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, já no domingo. E o Plata e o Wesley, se eles se recuperarem até amanhã, sábado, vão viajar para Salvador e vão se juntar ao elenco do Flamengo, que já está lá esperando para se preparar e treinar para a partida com o Vitória no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo muda e melhora no segundo tempo, não com a conversa de vestiário, mas a partir das mudanças propostas pelo Felipe Luiz. E eu vou comentar 3 mudanças inicialmente, as 3 primeiras, pai, que você anotou aí, pra gente entender como que o Flamengo começa a melhorar. Primeira mudança do Flamengo foi o quê? Sai Ayrton Lucas, entra Alexandro. Daí o Flamengo passou a ter segurança na lateral esquerda, porque além de não marcar, o Ayrton Lucas não teve a seu favor a melhor característica dele, que é o apoio ao ataque. Além do time do Flamengo estar confuso, com a mistura e os jogadores do ataque embolados, eles teriam que afunilar, ir para o meio para abrir o corredor para os laterais avançarem. E o Ayrton Lucas não conseguiu fazer isso.
Quando ele sai e dá tranquilidade ao Alexandro com a entrada dele, o Flamengo passa a ter um ataque pelo corredor da direita do ataque do Deportivo Táchira e passa a ter equilíbrio na marcação e passa a ter alguém que apoie no setor de lateral esquerda. Então o Alexandro ajudou a mudar o panorama da partida. Na segunda mudança, De La Cruz sai, entra Alan. E isso daí fez o Flamengo ganhar o meio campo. O Alan, pra mim, junto com o Pulgar e com o Juninho, que eu vou falar na próxima mudança, foi um dos melhores em campo. Porque o Alan, além de defender bem com o Eric Pulgar, os dois avançavam em bloco quando o Flamengo tinha a bola, e o avanço dos dois juntos possibilitava que o Flamengo armasse jogadas com qualidade. Então o Alan, pra mim, junto com o Juninho e com o Pulgar, foi um dos melhores em campo. Ele tem que pegar a senha pra pedir desculpa a ele, né? Que voltou a jogar bem e fazer dele o que a gente esperava com o manto sagrado rubro-negro. A terceira mudança, já que eu falei do nome do Juninho aqui, vai, pai. Sai, Michael, entra Juninho. O Flamengo passa a ter uma referência de ataque, deslocando o Bruno Henrique para flutuar um pouco na ponta esquerda e o Cebolinha na ponta direita, com alternância entre os dois. Então o Flamengo passou a ter dois pontas abertos de velocidade, mas ainda jogava mal, porque o Luiz Araújo no meio campo não conseguia armar. E isso ficou para os dois volantes, que eram o Alan e o Pulgar. Na quarta mudança, o Flamengo passou a ter uma melhora de rendimento a partir da entrada de quem, pai, na quarta mudança? Sai Bruno Henrique, entra Wallace Ian. Aí o Flamengo pode puxar o Luiz Araújo para a ponta, junto com o Cebolinha, abrindo um em cada lado, porque o Alacian ele joga de atacante com o Felipe Luiz, mas ele na base, de origem, ele passa a ser um meia, então ele cumpre o papel no meio campo do Flamengo com isso. Então o Flamengo passa a ter o balanceamento de um 4-2-4 para um 4-3-3, com o Pulgar e o Alan posicionado lado a lado, subindo, e o Alacian atuando de armador de jogadas muitas das vezes, puxando o Luiz Araújo para a direita, da direita para o meio, que é a sua posição de origem, com o Juninho de referência e o Everton Cebolinha na ponta esquerda, junto com a dobra do Alexandro no corredor. Aí a última mudança foi mais para segurar, quando o Flamengo já estava com 1-0 e os 3 pontos garantidos. Que foi, pai? Sai Cebolinha e entra João Souza. João Souza é o zagueiro, João Vitor Souza, que veio da base, e o Felipe Luiz está dando ritmo de jogo a ele. O Flamengo passando a jogar com 3 zagueiros até o final da partida. Então, destrinchando do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, de escolhas, o Flamengo foi assim, não foi uma partida brilhante, mas tira a pressão da gente não vencer fora de casa 2 edições de Libertadores. O Flamengo começa bem, não é o que a gente esperava, mas o resultado acaba que é satisfatório, porque seria um vexame histórico a gente não vencer o Deportivo Táchira. Um empate na Venezuela já seria vexame. Então, o Flamengo larga com 3 pontos, vence e tem a partida com o Central Córdoba na quarta-feira no Maracanã às 21h30. Vou passar para vocês as estatísticas para a gente entender em números o que foi tudo isso que eu passei para vocês com palavras. Vamos lá, pai. O que os números mostram pra gente? Posse de bola, 62% do Flamengo e 38% do Deportivo. Cara, o Flamengo teve muito mais a bola, mas assim, o Táchira se defendeu bem. Montão Ferrolho ali foi mais incompetência do Flamengo do que pelo mérito defensivo do Táchira. Porque se o Flamengo tivesse mais volume de jogo, com certeza, e aproveitasse aquilo que criou, o Flamengo com certeza sairia com um resultado melhor, se não fossem as escolhas do Felipe Luiz. Passe certo, 535 do Flamengo, 384 do Deportivo. Passes errado, 72 do Flamengo, 75 do Deportivo. Passes certos, passes totais. Totais, 607 do Flamengo, 359 do Deportivo. Bom, vamos lá, galera. Passes em profundidade. 1 do Flamengo. Certo. Então, o que eu quero demonstrar com isso? O Flamengo não conseguia fazer passe, fazer lançamentos ou passe em profundidade, como você quiser chamar, pelo seguinte: o meio-campo do Táchira estava muito povoado e o Flamengo não tinha condições de lançar essa bola mais à frente, dadas aquilo que eu falei para vocês.
do Flamengo ter poucos jogadores e o De La Cruz ter ficado sobrecarregado com o Eric Pulgar. Com isso, o Flamengo trocava passes curtos, mas acabou trocando mais passes do que troca na média, de 520 a 550 passes. O Flamengo tinha mais a bola, mas não trabalhava ela com qualidade dentro da partida. Tanto que o Flamengo reduziu a quantidade de passes do Deportivo Táchira e eles, em paralelo, erraram mais até do que o Flamengo. Segue com outro quadro, pai. Entrada no terço final, 90 do Flamengo, 45 do Deportivo. Duelos, 52% do Flamengo, 48% do Deportivo. Isso são duelos ganhos. O Flamengo venceu, venceu 52 contra 48 do Táchira. Vai. Grandes chances, 3 do Flamengo, 0 do Deportivo. Finalizações, 12 do Flamengo, 6 do Deportivo. Escanteio, 4 do Flamengo, 2 do Deportivo. Os dois escanteios foram aqueles do começo do segundo tempo, que eu já falei pra vocês. Nesse bloco, o que eu quero evidenciar aqui, galera, é que nas interações no terço final, o Flamengo foi amplamente superior. Só um time atacou, só um time jogou. O Flamengo, o Táchira só veio pra se defender, fez isso até razoavelmente bem, muito mais por conta do que o Flamengo não produziu do que pela produção defensiva do Deportivo Táchira. Só o Flamengo existiu na partida, mas o próprio Flamengo impôs dificuldades na hora de vencer. Vai. Faltas, 7 do Flamengo, 14 do Deportivo. Faltas, tiro direto, 14 do Flamengo e 7 do Deportivo. Ou seja, essas estatísticas se invertem porque todas as faltas a favor do Flamengo foram tiros diretos. Não teve nenhum tiro livre indireto. Tá? E cartões, tem nesse pedaço aí, pai? Tem. Cartões amarelos, 1 do Flamengo, 5 do Deportivo. Cartões vermelhos foi 0-0, tá, galera? E eu quero evidenciar essa estatística de cartão junto com as faltas, porque que péssima, cara, arbitragem do Harry Vargas, da Bolívia. E, na boa, o Táchira bateu demais. Era pra ter tido pelo menos os 2 jogadores expulsos ali, onde o De La Cruz saiu da partida por excesso de faltas sofridas, o Juninho tomou pancada, Michael tomou pancada, e o Táchira veio para se defender e para bater. E a condescendência da arbitragem com o jogo bruto do Deportivo Táchira foi gigantesca. Então, esse boliviano, o trio boliviano que apitou ontem o jogo do Flamengo, e o VAR também, que poderia intervir em algumas questões, foi fraco, foi péssimo, foi ridículo. Segue, pai. Desarme, 18 do Flamengo, 22 do Deportivo. Finalizações, 12 do Flamengo, 6 do Deportivo. Finalizações a gol, 4 do Flamengo, 2 do Deportivo. Finalizações na trave, 0 do Flamengo, 1 do Deportivo. Finalizações para fora, 6 do Flamengo, 4 do Deportivo. Chute bloqueado, 2 do Flamengo e 0 do Deportivo. O Flamengo criou mais ou menos o que cria dentro da partida, né, em média, né? Mas desperdiçou muito e quase que a gente toma prejuízo, né? Porque assim, se você olhar, foram 66% de desperdício do Flamengo. Desperdício eu conto, finalizações para fora e bloqueadas. Você ter 6 bloqueadas, 6 para fora e 2 bloqueadas, foi isso? Isso. Então, você ter esses números mostra que do que você criou e botou na direção do gol foi só 33%, só 1/3. Então, o Flamengo foi muito mal, o Flamengo foi péssimo no primeiro tempo, não aproveitou nada. E assim, mesmo as finalizações no gol, nem todas levaram perigo ao goleiro do Deportivo Táchira, que botou uma bola na trave. Então a história contada desse jogo aqui poderia ser muito diferente se esses caras tivessem feito o gol em cima da gente. A gente poderia estar lamentando um empate aqui que para as pretensões do Flamengo, históricas, seria muito ruim. Segue, pai. Finalizações dentro da área, 9 do Flamengo, 2 do Deportivo. Finalizações de fora da área, 3 do Flamengo, 4 do Deportivo. O Deportivo criou menos, mas assim, produziu mais de fora da área
que é o que times pequenos fazem, mesmo assim botando muitas finalizações para fora, sobretudo 2 no primeiro tempo. A última delas do Sadiomo, volante africano deles lá, não lembro a nacionalidade do rapaz. E o Flamengo, apesar de ter o meio-campo povoado, que não conseguia atacar tanto, explorou pouco esse recurso de fora da área, de finalizações de fora da área. Apenas 25%, 3 em 12 oportunidades de gol que o Flamengo teve. Então, muito pouco a produção do Flamengo, bagunçado, mal arrumado, mal treinado. E se fosse um jogo com vitória, que é o que a gente vai ter, a gente passaria sufoco. Porque os times brasileiros são muito melhores do que os times da Venezuela, obviamente. Chovendo molhado fala isso. Só que se a gente passar o veneno que a gente passou com o Inter e o veneno que a gente passou com o Táchira, o que pode acontecer é que em um tempo essas equipes podem resolver o jogo 2-3-0 e o Flamengo no segundo tempo soube escalar para arrancar o empate e para vencer nos 2 últimos jogos. A gente pode não ter a mesma sorte se o adversário vier mais arrumadinho e o Felipe Luiz ter levado ao Flamengo a derrotas imperdoáveis. Então a gente precisa corrigir essa questão o mais rápido possível, galera. Segue, pai. Ataque. Grandes chances marcadas. 1 do Flamengo, 0 do Deportivo. É o resultado do jogo, né? 1-0 pra gente. Grandes chances perdidas. 2 do Flamengo, 0 do Deportivo. Eles não criaram nada. Impressionante. Ações com bola na área do pênalti. 22 do Flamengo, 6 do Deportivo. Vai. Impedimento. 2 do Flamengo, 3 do Deportivo. Laterais, 12 do Flamengo, 21 do Deportivo. Desarme, 11 do Flamengo, 7 do Deportivo. Interceptações de bola, 13 do Flamengo, 14 do Deportivo. Acabou? Não. Deixa eu comentar esse bloco aqui. Bom, vamos lá, galera. O time do Deportivo Táchira, não vou repetir que eles foram inexistentes, porque eu já falei isso aqui umas 3, 4 vezes na análise. Mas eles não levaram perigo. O próprio Flamengo complicou a partida. Vai, pai. Próxima etapa. Recuperação de bola. 44 do Flamengo, 47 do Deportivo. Cortes, 19 do Flamengo, 18 do Deportivo. Defesa do goleiro, 2 do Flamengo, 3 do Deportivo. Saídas de soco, 0 do Flamengo, 1 do Deportivo. Saída de soco é referente a goleiro, só pra vocês... só pra não deixar... só pra deixar isso bem amarrado, vai. Tiro de metas, 6 do Flamengo e 7 do Deportivo. Final da nossa estatística. Galera, só um time veio pra jogar, Flamengo. Só um time complicou a partida. Poderia ter sido uma vitória tranquila por goleada, que foi o próprio Flamengo. E o Flamengo quase perdeu o jogo, não foi pro Táchira, mas sim pra ele mesmo, tá certo? Agora tá com você a bola. Quero saber o que vocês acharam da partida de ontem. Felipe Luiz errou muito na escalação, consertou nas mudanças, mas vocês concordam comigo que ele errou? Melhor em campo pra mim, o Pulgar, com destaque pro Alan e pro Juninho. E pior em campo pra mim, disparado, Ayrton Lucas. E pra vocês, quais foram os destaques da partida e os piores em campo ontem? Quero saber a sua opinião. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, hypa o vídeo, compartilha e ajuda a gente a crescer porque a gente precisa de vocês novamente. Saudações rubro-negras.